Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores presenciais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para o que a gente sempre está aqui, para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre notação científica, que foi o tema que eu prometi para trabalhar na aula passada, mas eu acho que eu empolguei ali na hora de explicar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, revisitar, e é sempre gostoso falar sobre isso. E aí eu acabei estendendo um pouquinho mais do que eu tinha planejado, mas deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham conseguido realizar a atividade de forma proveitosa. Mas agora eu quero falar sobre notação científica. Então vamos lá? Lembrando que eu estou trabalhando com o conteúdo da apostila, mas na aula passada, só lembrando rapidinho o que a gente conversou sobre conjuntos numéricos, não foi isso? A gente falou sobre os conjuntos naturais, conjuntos inteiros, racionais, os reais e os irracionais também, que são aqueles números que não estão dentro de nenhum dos outros conjuntos, que é o que resta dos números reais para os números, tirando os números racionais, beleza? A gente brincou, falamos de damos exemplos, vocês tiveram bastante trabalho com a atividade, que eu sei que ela demandou um pouquinho de energia de vocês aí, mas agora a gente encerra esse assunto de números conjuntos numéricos e a gente avança um pouquinho em relação à notação científica, beleza? Então, só lembrando que estamos trabalhando com a apostila do Goiás Tech, página 102, esse é o nosso capítulo de número 1, tá certo? Então, estamos trabalhando com o capítulo 1 aí. Vou trazer para vocês hoje um textinho diferente, Trazer texto na aula de matemática, professor? Sim, mas eu quero trazer isso para apresentar para vocês a ideia da notação científica, tá bom? Então, vamos lá? Vamos trabalhar com esse textinho? Vamos lá, então. Pessoal, esse texto não está na apostila, é um texto bem curto, tá, gente? Não é 3 páginas de texto, não. É só rapidinho a gente fazer uma leitura aqui. Mas a gente vai trabalhar com ele agora. Olha só. Das grandezas cósmicas aos reinos subatômicos. Num universo de grandezas cósmicas, o tamanho da Via Láctea, nossa galáxia, é verdadeiramente monumental, com aproximadamente 100 bilhões de estrelas, cada uma delas com uma massa média. E, gente, esse número aqui eu não vou conseguir ler para vocês, não. Esse número aqui é um número muito grande mesmo. Então, não vou conseguir ler ele assim. Tá vendo que ele está muito grande? Então, a gente pula a leitura desse número, mas percebam que é um número extremamente grande. Essa é a massa total da Via Láctea, é astronômica, com essa ideia, alcançando a incrível marca de... E aí a gente tem um outro número aqui, extremamente grande. Pode jogar para o slide, por favor, Thiago? A gente tem aqui um número extremamente grande também, que eu vou deixar de ler para vocês, porque eu não consigo fazer essa leitura. Será que vocês conseguem? Vocês conseguem ler esse número para mim? Conseguem pensar como que vai ser essa leitura? Como que a gente lê um número tão grande assim, professor? Um número grande desse, com tanto zero, com tanto número presente, e como que a gente faz essa leitura? É bem difícil, não é fazível para a gente. Bem, mas isso é nas grandezas cósmicas. E quando a gente vai para o reino subatômico, a gente se depara com números notavelmente pequenos. O diâmetro típico de um átomo, por exemplo, gira em torno de 0,00000000001 metros. Essa escala infinitesimal é ilustrada ainda mais quando consideramos o tamanho do núcleo atômico, que é da ordem de... Vamos lá, gente, comigo. 0,000000000. Pausa para pegar fôlego. 0,0000001 metros. Perceberam que são números muito pequenos? Que para fazer a leitura a gente teve que falar aí um monte de zero? Bem, agora eu pergunto para vocês. A leitura e interpretação desse texto foi fácil? Foi fácil para vocês fazerem essa leitura? Foi fácil vocês entenderem do que se tratava esse texto? Foi? Conta para mim. Me fala. Foi tranquilo? Conseguiram ler os números todinhos? Você consegue entender Você consegue entender a magnitude dos números representados? Vamos olhar para eles de novo? Olha só. Eu estou aqui nas grandezas cósmicas, Eu tenho aqui, 100 bilhões... Opa, eu não tive a caneta. Desculpa, gente. Cortou todo o fluxo aqui,
eu tenho aqui 100 bilhões de estrelas. E aqui embaixo eu vou ter um número muito maior do que 100 bilhões. E abaixo ainda eu tenho um número que é muito maior do que 100 bilhões. Então eu tenho vários números muito grandes. E quando a gente olha para os números muito pequenos, por mais que a gente só esteja falando 0, alguma coisa, e essa alguma coisa que a gente fala é recheada de zeros. Essa alguma coisa é recheada de casas decimais. É muito difícil fazer essa leitura. Imagina fazer conta com esses números. Já pensou? Ter que fazer conta com esses números grandes assim? Dá trabalho, né? Pois bem, então, será que tem alguma ferramenta que torna a leitura desses números mais fácil? Será que a gente consegue encontrar na matemática alguma situação, algum modelo, algum exemplo, alguma coisinha que torna essa leitura mais fácil para a gente, para interpretar de forma mais fácil? Vamos ver? Bem, eu adianto para vocês que sim, que a notação científica é uma ferramenta bastante utilizada, não só na matemática, mas também na física e na química. Ela nos permite escrever e operar números que, quando escritos na sua forma usual, demandam muito esforço, já que são números muito grandes, com muitos algarismos, ou números muito pequenos, também com muitos algarismos. Então, quando eu perguntei para vocês se existia alguma ferramenta, alguma coisa que tornasse a nossa vida em relação a esses números muito grandes ou muito pequenos mais fácil, eu já sabia a resposta, né? Porque sim, existe, que é a notação científica. Ela vem para facilitar a nossa vida na parte de leitura, de interpretação e de compreensão, compreender o quão grande e o quão pequeno o número é. Vamos fazer a leitura, então, desse texto novamente, agora utilizando as representações da notação científica. No universo de grandezas cósmicas, o tamanho da Via Láctea, nossa galáxia, é verdadeiramente monumental. Cerca de 100 bilhões de estrelas, cada uma delas com a massa média de 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. A massa total da Via Láctea é astronômica, alcançando a incrível marca de 2 vezes 10 elevado a 42 quilos. Percebam comigo quanto ficou mais fácil fazer essa leitura e perceber o quão grandes são esses números? Bem, os 100 bilhões a gente conseguiu representar de forma tranquila, mas o 2 vezes 10 elevado a 30 é um número muito maior. E além dele ser muito maior, o 2 vezes 10 a 42 é muito maior do que o 2 vezes 10 a 30, o que torna ele ainda mais maior do que os 100 bilhões, né? Ele se torna monumental perto dos 100 bilhões. É um número muito grande. Vamos ver agora nos nossos reinos subatômicos como que fica? Pois bem, enquanto isso, quando adentramos o reino subatômico, nos deparamos com números notavelmente pequenos. O diâmetro típico de um átomo, por exemplo, gira em torno de 1 vezes 10 elevado a menos 10. Essa escala infinitesimal é ilustrada ainda mais quando consideramos o tamanho do núcleo atômico, que é de ordem 1 vezes 10 a menos 15 metros. Percebam o quão fácil ficou a gente ler o texto e entender o quão pequenos são os números, quais as ordens desses números. E é isso que a notação científica faz para a gente. Facilita a nossa leitura, facilita o nosso trabalho com esses números. Pensa você ter que escrever um texto colocando aquele tanto de zero, aquele tanto de número para representar algo que basicamente 4 dígitos aqui, 5 dígitos conseguiu representar para a gente. Tranquilo demais, né? Pois bem, e como a gente tem então alguns números ou medidas expressos com muitos algarismos, para indicar algo muito grande ou muito pequeno, a gente utiliza a notação científica para abreviar essa representação. Então, toda vez que nos depararmos com a situação em que temos um número muito grande ou muito pequeno, a gente pode utilizar a notação científica para fazer essa representação. A notação científica é uma ferramenta muito boa, muito legal de trabalhar e é o que a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas. Pois bem, e como a gente faz isso, professor? Como eu faço essa representação? O que eu utilizo para transformar o número da sua escrita usual em notação científica?
Para escrever um número na notação científica, a gente vai buscar representá-lo como um produto de um número por uma potência de base 10. Vocês perceberam que quando a gente estava lendo aqui, eu tinha um número multiplicado por uma potência de base 10? Pois bem, é isso que a gente vai fazer todas as vezes agora que nos depararmos com um número muito grande ou muito pequeno. Mas existem algumas regras em relação a isso. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer um padrão, né? O como isso vai ser feito para dar certo todas as vezes. Pois bem, o número precisa estar no intervalo entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Então, o número que a gente vai estar multiplicando pela potência de base 10 vai ser sempre o número que está entre 1 e 10. Ele pode ser 1, mas ele não pode ser 10, beleza? Além disso, o número pelo qual iremos multiplicar a potência será obtido andando com a vírgula do número em sua representação usual até alcançarmos um valor que esteja no intervalo indicado. Então, a gente vai sempre olhar para o número que está escrito na sua forma usual, andar com a vírgula até chegar no equivalente ao número que esteja no intervalo desejado. E que intervalo é esse? Entre 1 e 10, beleza? O expoente da potência será sempre a quantidade de casas que foi andada nesse processo. Ficou claro para vocês? Eu acho que a gente pode brincar um pouquinho com alguns números em relação a isso, não pode? Olha só, então vamos pensar na distância média entre a Lua e a Terra. A distância média entre a Lua e a Terra é de 384 mil quilômetros. Professor, mas é um número grande, mas eu consigo representar. Vamos começar assim, tá? Com números que a gente consegue representar na forma usual, mas utilizar ali da ideia da notação científica para fazer esse processo. Pois bem, eu tenho o 384 mil aqui, não tenho? Eu vou fazer essa representação em notação científica. Então, o 384 mil, ele vai ser representado em notação científica. O que eu acabei de falar para vocês? Que essa representação vai ser um número que é multiplicado por 10, que é elevado a um outro número. O número que eu vou multiplicar por 10, ele é obtido ao andar com a minha vírgula para a esquerda até encontrar ali um número que esteja entre 1 e 10. Nossa vírgula está onde? Ela está aqui, ó. Nossa vírgula está aqui. Eu preciso andar com ela para onde? Eu vou andar com ela para a esquerda. Ao andar com ela para a esquerda, eu vou andar com ela até eu encontrar um número que esteja entre 1 e 10. Então, vamos lá. Eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. 38,4. Se eu colocasse minha vírgula aqui. O 38,4, ele está entre 1 e o 10? Não, né? Ele é maior. Então, vamos lá. Vou andar mais uma casa. Eu vou andar uma casa e colocar minha vírgula aqui. Entre o 3 e o 8, eu vou ter 3,84. 3,84 está entre 1 e 10? Sim, 3,84 está entre 1 e 10. Por ele estar entre 1 e 10, ele é o número elegível para a gente colocar ali. Mas eu vou andar mais uma casa para ver se está tudo certo, e é isso mesmo. Se eu andar com uma casa para cá, eu vou ter o 0,384. E aí, ele não vai estar dentro do nosso intervalo. Por quê? Porque o 0,384 é menor que 1. E eu não quero isso, eu quero um número que esteja entre 1 e 10. Então, nossa vírgula saiu lá do final do número e veio para cá. Eu andei quantas casas? Desculpa, gente. Qual é o nosso número, então? O nosso número vai ser o 3,84. Eu estava com 384 mil e eu andei com a minha vírgula quantas casas? Andei 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas que a gente andou para a esquerda. Ou seja, o nosso expoente vai ser o 5. Olha que legal. Então, o 384 mil pode ser representado como 3,84 vezes 10 elevado a 5. Show! Tranquilo? Ficou claro? Vamos fazer mais um?
Mais umzinho para a gente entender melhor. Olha só, opa, a velocidade da luz no vácuo é de 300 milhões de metros por segundo. Bem, então vamos lá. Eu quero representar quem? O 300 milhões. 300, 1, 2, 3, 1000, 1, 2, 3, milhão. Minha vírgula está onde, gente? Minha vírgula está aqui no final do número, né? Como que vai ser minha representação? Um número vezes 10 elevado a outro número. Pois bem, vou andar com a minha vírgula até encontrar um número que esteja no intervalo. Pessoal, fala para mim. Qual é o intervalo? Entre 1 e 10. Pode ser 1? Pode. Pode ser 10? Não pode. Tem que estar entre 1 e 10. Pode ser 1? Não pode ser 10. Beleza? Então, minha vírgula está aqui e eu vou deslocar ela para onde? Eu vou deslocar ela para a esquerda, porque eu preciso encontrar a representação desse número. Então, vamos lá. Eu vou andar quantas casas? Eu vou contando as casas até perceber o número que eu vou colocar para multiplicar o 10. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andei 7 casas. 30. 30 pode? A gente pode pôr 30 vezes 10 ali para representar em notação científica? Pode pôr ele? Não pode. Por quê? Porque o 30 é maior que 10. Ou seja, ele não está no nosso intervalo de interesse. Quem está no nosso intervalo de interesse, pessoal? O 3. O 3 está no nosso intervalo de interesse. Então, eu vou sair com a minha vírgula daqui do final do número e vou pôr ela aqui. O 3 é um número ok, está dentro do nosso intervalo. Qual que é o nosso intervalo? De 1 a 10, pode ser 1, mas não pode ser 10. Beleza? Então, eu sei que o 3 está aqui, ó, 3,0. E agora, eu só preciso determinar quem é o meu expoente. E quem vai ser o meu expoente? O meu expoente, pessoal, vai ser sempre a quantidade de casas que eu andei com a vírgula. Então, se eu tinha minha vírgula aqui, ó, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu expoente é 8. Então, quem é o 300 milhões? O 300 milhões vai ser 3,0 vezes 10 elevado a 8. Show? Ficou claro? Vamos para mais umzinho antes da gente ir para a atividade? Olha só, eu tenho aqui que o diâmetro do Sol é de 1.390.000 aproximadamente quilômetros, né? Aproximadamente 1.390.000 quilômetros. Então, tá aqui, ó, 1.390.000. E eu preciso representá-lo em notação científica. A gente precisa compreender que, quando a gente está falando de representação na notação científica, a gente está multiplicando o número por uma potência de base 10. Então, eu vou ter um produto entre quem? Entre o número e uma potência de base 10. Potência de base 10 exige um expoente, não exige? Então, é isso que a gente vai buscar aqui agora. Quem é esse número que a gente multiplica? Nossa vírgula está aqui no final do número e eu vou andar com ela para onde? Para a esquerda. Indo para a esquerda, então, eu vou andar com a minha vírgula até que ponto? Até o ponto em que eu perceba que eu tenho a representação de um número que esteja dentro do meu intervalo de interesse. O intervalo de interesse é quem? Entre 1 e 10, pode ser 1, mas não pode ser 10. Então, eu estou com a minha vírgula aqui, eu vou andar com ela 1, 2, 3, 4. 139 pode, pessoal? Me fala. 139 a gente pode utilizar ele? Não pode, não pode. 139 não. Vamos mandar mais uma. Olha só. 13,9. 13,9 é um número pequeno. A gente pode utilizar ele? Não podemos. Por quê? Porque é maior que 10. Mais uma. 1,39. 1,39 é o nosso número? Me diz aí. 1,39 é maior que 1 e é menor que 10? Sim. 1,39 está dentro do nosso intervalo. Então, 1,39 é o nosso número. Porque se eu jogasse mais uma casa, o que ia acontecer? A gente ia ter o 0,139. E aí já não está dentro do nosso intervalo. Então, quem é o nosso número?
O nosso número que está aqui é o 1,39. Agora a gente só precisa determinar quem é o expoente dessa potência de base 10. E o expoente vai ser a quantidade de casas que a gente andou. Quantas casas a gente andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então está aqui o nosso expoente. O 1.390.000 quilômetros é 1,39 vezes 10 elevado a 6. Claro como cristal para vocês? Ficou? Então vamos lá para o momento de atividade? Vamos para o momento de atividade. Momento de atividade, então, eu quero que vocês façam os exercícios da apostila, exercício 5 só, tá? E atenção, apenas as letras A, B, C e G, tá bom? Letras A, B, C e G, não mais que isso. Tem outras letras na atividade 5, mas essas outras letras é para uma próxima aula futura que a gente vai trabalhar com elas, tá bom? Primeiro, eu quero que vocês estejam craques nas representações de números muito grandes. Depois a gente fala dos números muito pequenos. Então, por agora, atividade da apostila, página 103, número 5, letras A, B, C e G, tá bom? Meus queridos, caso tenha ficado alguma dúvida, pergunta, questionamento ou inquietação, vocês já sabem onde me procurar, estou aqui sempre com vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.